Bom dia, galera, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos estudar um pouco de história do Brasil. A aula vai ser de industrialização brasileira. Na realidade, essa questão da industrialização brasileira ela vem pegando muito nas provas de vestibulares e outras provas também. No caso, por exemplo, é importante sabermos os tipos de industrialização. Nós temos a industrialização clássica, que foram os países que se industrializaram na primeira e na segunda revolução industrial. Nós temos a industrialização planificada, que foram os países que seguiram o modelo de industrialização da ex-União Soviética, e temos a industrialização tardia, na qual o Brasil se encaixa. Foram os países que se industrializaram depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante, hein? Fica ligado nisso aí, que isso tem uma importância muito grande. Industrialização tardia, ou seja, os países que se industrializaram depois da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil está inserido dentro desse contexto. Na realidade, se nós voltarmos um pouco no tempo, o que vai acontecer? A primeira tentativa de você industrializar o Brasil foi com o ministro Alves Branco, que ele criou a chamada tarifa Alves Branco. Essa tarifa Alves Branco, ela trabalhava a seguinte situação: ela taxou de 30% a 60% a entrada de produtos importados no Brasil. Qual era o objetivo? Com essa taxa bastante elevada dos produtos que vinham do exterior e a sua entrada no Brasil, elas tinham como objetivo fortalecer um processo ainda incipiente de industrialização no Brasil. Mas isso aí não vai dar certo, exatamente porque o Brasil ainda era dominado pelos cafeicultores, era um país agrário e exportador. Então, consequentemente, isso não vai dar em muita coisa. Mas é importante saber porque muitas questões de história do Brasil trabalham essa questão da tarifa Alves Branco. Mas é um caso interessante no século XIX. O caso interessante do século XIX é de Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Mauá gostava de história e geografia e também de matemática. Mauá era oriundo do sul do Brasil, chegou ao Rio de Janeiro em 1891 com 9 anos. E o Mauá foi trabalhar numa firma de importação e exportação de um escocês chamado Richard Cutlass. E o Mauá, muito inteligente, por que ele chegou ao Rio? Porque o pai do Mauá ele foi assassinado num conflito de terra no sul do Brasil, e a mãe do Mauá se casou com uma outra pessoa, e o Mauá, como queria estudar naquela época, o padrasto dele mandou ele embora para o Rio de Janeiro. Muito inteligente, com muita habilidade em línguas e com muita habilidade também em números. O Mauá, com 15 anos, ele já dominava o inglês. Veja bem, chegou com 9 anos, com 15 anos ele já tinha o domínio do inglês. E começou a trabalhar nessa firma de importação e exportação desse escocês. Dominou o contexto geopolítico e geoeconômico da época. E ficava muito sempre ligado nessas questões das tecnologias da época. O escocês foi embora e deixou a empresa na mão do Mauá. O que aconteceu? O Mauá criou um império. Inclusive, o historiador Jorge Caldeira, ele tem um livro chamado Mauá, o empresário do império. Ou seja, em 1850 o Mauá já tinha construído realmente um império. O Mauá, ele tinha estaleiros, ele tinha siderúrgica, ele tinha metalúrgica ainda incipiente, mas tinha. Ele tinha fazendas, ele tinha bancos no Brasil, bancos no exterior. O Mauá, ele tinha muito dinheiro, certo? Mas só que o Mauá, ele dominava, por exemplo, a parte do sistema de iluminação pública do Rio de Janeiro, as ferrovias também o Mauá dominava, ele tinha companhias de navegação na Amazônia. Ele era um cara muito rico e muito interessado, volto a dizer, nas tecnologias da época da segunda Revolução Industrial. Só que em 1850 o Brasil ainda era um país agrário exportador, certo? Não tinha nem assim, nem início da questão de industrialização. Então o Mauá, ele vai tentar industrializar o Brasil, se você for observar. Então o que vai acontecer? O Mauá, ele sofreu boicote aqui dentro do Brasil pelos cafeicultores e pelo próprio imperador Dom Pedro II. Quando o Mauá inaugurou a ferrovia Raiz da Serra, ele deu uma picareta para o imperador ficou bravo com o Mauá, e a Inglaterra também boicotou o Mauá. Então o Mauá acabou morrendo na miséria, mas o Mauá ele foi muito rico
porque ele o quê? A gente chegou a ter todas essas empresas que eu acabei de falar com vocês, e ele era até vizinho do Dom Pedro II. Para você ter uma ideia do Mauá. Para você chegar à fortuna do Mauá, você teria que somar o dinheiro de todos os cafeicultores do Brasil. Então o Mauá ele era muito rico, mas foi apenas um surto de industrialização. Mas é importante, hein? É importante que muitas questões trabalham aí o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. A partir daí o Brasil continua naquela letargia de um país agrário exportador. Quando você tem a proclamação da República e, consequentemente, o primeiro governo, que é o Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, você tem uma transição. Você tem o fim da escravidão e tem a chegada do imigrante. Chegada do imigrante que vai ter o trabalho assalariado. Então havia necessidade de você pagar esse imigrante. Como que você iria pagar esse imigrante? O Brasil não estava ainda totalmente capitalizado. Então o ministro Rui Barbosa, ele começou a emitir papel moeda, certo? O Brasil estava passando por uma transformação e ele também queria a industrialização do Brasil. Essa política foi chamada de encilhamento, o encilhamento do Rui Barbosa, certo? Ou seja, ele queria segurar a questão inflacionária e queria industrializar o Brasil, mas também ficou só para estudar em história, porque exatamente ele não conseguiu fazer isso aí. Mas ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Você tem uma transição, há uma decadência do café no Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, por volta de 1870, e o café ele vai em direção ao Oeste Paulista, um espaço mais capitalizado. Consequentemente, o café ele promove um desenvolvimento daquele espaço geográfico, ele capitaliza mais e gera muito capital. Por exemplo, ele moderniza portos, ele moderniza ferrovias, e o imigrante que está chegando, ele vai começar a trabalhar nesse plantio de café. Mas o café, o que aconteceu? Ele começa também a entrar em decadência ali. A decadência do café no Oeste Paulista vai ser em 1940. Mas entre 1870 até 1940 houve um desenvolvimento econômico muito grande dessa região e também da cidade de São Paulo. Só para você ter uma ideia, em 1870 São Paulo tinha 30 mil habitantes. Hoje a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Só para você ter um parâmetro. Em 1870 a cidade do Rio de Janeiro tinha 500 mil habitantes. Agora o que aconteceu? Com essa decadência do café, o imigrante ele vai começar a usar o dinheiro que ele tinha, devido à diferenciação que você tinha entre o Vale do Paraíba Paulista e Fluminense para o Oeste Paulista. Ele vai começar a utilizar esse dinheiro para investir em pequenas fabriquetas. O que aconteceu? Aconteceu exatamente o que eu até chamei aqui, ó, café, imigração, indústria. Ou seja, o café vai gerar dinheiro e o dinheiro vai dar uma modernizada no espaço. Consequentemente, você vai ter as indústrias que vão aparecer lentamente aqui. Vale lembrar, industrialização incipiente, pequena. São Paulo hoje é chamado de a capital do capital por conta disso. O café tem uma relação muito intensa com relação a essa dominação geopolítica e geoeconômica que São Paulo tem na atualidade no Brasil. Agora, o que aconteceu? Em 1914 até 1918 estourou a Primeira Guerra Mundial. E com a Primeira Guerra Mundial você complicou um pouco a situação do Brasil. Porque o Brasil, todo o maquinário que ele tinha, ele importava da Europa. E quando a guerra estourou, o Brasil não poderia mais importar maquinário da Europa. Consequentemente, houve um período chamado de substituição de importações. O Brasil começou a ter que fabricar as primeiras máquinas aqui. Consequentemente, quem tinha o capital era o imigrante. O imigrante tinha acumulado capital com o café e foram os imigrantes, principalmente italianos, que abriram as primeiras indústrias em São Paulo. Por exemplo, a família Matarazzo. A família Matarazzo é uma das famílias que vai inaugurar o processo incipiente de industrialização na cidade de São Paulo. Muito bem, beleza. O imigrante, quando ele chega ao Brasil, ele traz algumas ideias. Dentre elas, algumas ideias socialistas, comunistas e anarquistas. As fábricas, basicamente, já iniciando ali em São Paulo. E o que vai acontecer? Você tem um evento que vai transformar toda a história e a geopolítica mundial, que é a Revolução Russa em 1917.
a Revolução Russa de 1917 vai soprar também em direção ao Brasil. Consequentemente, algumas fábricas que o dono ele era um imigrante e 90% dos operários das fábricas também eram imigrantes e conheciam as ideias socialistas e comunistas. Consequentemente, estourou uma greve geral em São Paulo, que parou basicamente o Brasil inteiro em 1917. E a partir daí, a industrialização vem caminhando lentamente. Mas o que vai acontecer? O Brasil ainda era dependente da exportação de café. A indústria, volto a dizer, era incipiente. O Brasil dependia da exportação de café. 70% da exportação de café do Brasil iria em direção aos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos teve a crise de 29. E a crise de 29 abalou muito o Brasil, o que facilitou o golpe de 30 e a ascensão do Vargas ao poder. E aí nós vamos ter o primeiro Vargas, de 1930 a 1945. Beleza, pessoal? Na próxima aula nós vamos abordar a industrialização e a era Vargas. Grande abraço, deixa um like no meu canal.